Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse canal, onde nós falamos sobre dança do ventre e magia egípcia. Dança do ventre e espiritualidade, o que faz toda a diferença para desenvolver a dança do ventre da alma. E hoje, a pedido de alguns seguidores lá do Instagram, se você ainda não me segue, clica no link abaixo aqui na descrição. Me segue lá pra gente se conectar um pouquinho melhor, pra eu entender melhor os seus interesses e também pra você ficar por dentro de tudo que eu posto por lá. Está bem? Então, a pedido de uns seguidores, numa enquete que eu abri, vamos falar hoje sobre a deusa Ísis. Deusa Ísis do Egito Antigo, você já deve ter escutado falar, deve até se lembrar da imagem dela, de como ela é representada. Bem, antes da gente prosseguir com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificação, que é para o YouTube te avisar quando um vídeo novo vir ao ar. Então, tudo aquilo que for novo que eu colocar aqui, o YouTube vai entender que você gostou, que você quer ser notificado, então ele vai mostrar o conteúdo para você. Está bem? Então vamos falar agora sobre a deusa Ísis. Deusa mãe da magia, da fertilidade, do amor, da beleza, da proteção, do parto, da prosperidade. Essas são algumas atribuições da deusa Ísis, mas essa deusa está interligada profundamente tanto com o céu quanto com a terra, porque ela abrange muitas dimensões. A sua história começa desde o Egito Antigo, indo para a Grécia, para Roma, que ela continuou a ser cultuada e até hoje é cultuada por muita gente. Principalmente pelo fato dela ser tão abrangente dessa forma e como nós vamos entender melhor nesse vídeo. Então, para esclarecer um pouquinho melhor, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre ela, abordando um pouquinho a sua história para a gente entender um pouquinho da sua personalidade. E no próximo vídeo nós vamos fazer uma pequena sequência compatível com a deusa Ísis, uma sequência para se conectar mais profundamente com essa deusa. E quando chegar essa hora eu vou explicar como que surgiu essa sequência, que é muito interessante, tá? Um relatinho pessoal aí. Mas veja esse vídeo até o final, que é pra você entender tudo passo a passo, senão vai chegar lá, não vai ser a mesma coisa, gente. Posso te garantir. Bem, essa deusa então, ela está muito relacionada à iniciação da magia. É uma coisa até semelhante a outra deusa que eu falei no outro vídeo, a deusa Freia, que ela era também responsável por iniciar os escolhidos nos mistérios da magia. Com deusa Ísis também acontece isso. Por isso, ela também é associada à sabedoria, ao ganho de sabedoria, além da cura, porque sabedoria e cura está ali muito correlacionado e nós vamos falar mais sobre isso também. Então, num breve resumo da sua história, para você entender sua origem e para entender quem é a deusa Ísis, é necessário falar um pouquinho sobre a sua história. Tudo começou com um pontinho singular, que eu já falei em outro vídeo aí, onde tudo era escuro, não havia luz, não havia espaço para movimentação. E aí tudo começou a se expandir, né, em decorrência de uma intenção inexplicável, uma inteligência. E esse espaço, a partir dessa expansão, começou a gerar movimento, que começou a gerar energia, que gerou mais movimento, enfim. E daí surgiu uma Ogdoade de deuses, composto por 4 casais, que são responsáveis aí pela criação do mundo. Mais propriamente, especificamente falando, uma vez que essa história é do Egito, é da religião do Egito Antigo, então responsável pela origem, pela criação do Egito Antigo. E aí, a partir do movimento desses 8 deuses que são responsáveis pelo infinito, pela escuridão, pelo oculto, que surgiu aí a luz.
E a partir dessa luz, né, que em decorrência de toda essa movimentação, dessa dança cósmica, foi que a deusa Nut e o deus Geb separaram o céu e a terra. Logo vem, a partir do Deus Criador, da luz da criação de Ra, surgiram 4 deuses irmãos, tendo como primogênita a deusa Ísis, seu irmão Osíris, Set e Néfetes. Mas nós vamos focar aqui em Ísis. Porém, também é um pouquinho necessário falar sobre Osíris para você entender um pouquinho qual é o seu papel dentro disso tudo, o papel de Ísis dentro disso tudo. Osíris, irmão de Ísis, ficou responsável por cuidar da terra dos homens, por transmitir todo o seu conhecimento sobre agricultura, sobre como se deve tratar os animais. E Ísis se casou com ele, então eles eram um casal perfeito, que além deles terem aquele sangue puro, aquele sangue nobre, eles funcionavam também como um casal, cuidando do Egito Antigo com todo o amor e magia e cura e sabedoria de Ísis e com todo o conhecimento terreno de Osíris e do seu poder de manifestação cada vez maior de prosperidade para o Egito Antigo. E aí você deve saber um pouquinho sobre essa história, que isso despertou um pouquinho de inveja daquele deus dos desertos, da guerra, da seca, da ira, né? Que é o Set. E aconteceu tudo aquilo com Osíris, ele acabou morrendo, assassinado por uma traição, e a Ísis ficou desolada, ficou sozinha, perdeu o seu boy magia ali, tão poderoso. Ai, gente, que triste isso. E daí, quando tudo acaba, né? Quando tudo se perde, é como dar doce para criança. E depois você tirar, porque dá o gostinho do paraíso, daquele lugar mágico, inimaginável, e de repente tira tudo aquilo, você perde tudo aquilo e ali só vai restar lágrimas. Daí que vem até a história de que quando ocorria as cheias do Nilo eram as lágrimas de Ísis, por causa do seu marido, Osíris, que fora traído e assassinado impiedosamente pelo deus Set. Mas lembra que eu falei que ela é a deusa da sabedoria e da magia? Então ela se juntou com Anubis, o deus das necrópolis, aquele canídeo negro maravilhoso que você deve conhecer também. E os dois, depois de muita procura, né, de Ísis, os dois conseguiram ressuscitar Osíris. Isso até lembra muito até a história de Cristo, né, que renasceu, que ressuscitou. E aí, após essa ressurreição, a Ísis percebeu que estava faltando alguma coisa ali, o órgão sexual de Osíris. E daí ela falou, o que eu vou fazer agora, né? Se tá faltando, né, aquele falo viril e poderoso do meu marido, como que eu vou procriar? Como que eu vou fazer um filho para poder tomar o trono novamente de Set e colocar ordem no Egito, né? Porque ninguém merece seco o tempo todo, né, gente? Ninguém merece deserto o tempo todo, né? Todo mundo quer ver um verdinho, uma corinha ali, todo mundo quer ficar em harmonia com a própria natureza, não é verdade? Então, ela foi e a partir da sua magia, ela fez nascer um falo de ouro poderoso. Então, para quem não sabe, o falo, o órgão sexual masculino, simboliza muito a virilidade, a prosperidade, a fertilidade, porque é a ação, é a representação da ação, da atividade. Ao contrário da mulher, que representa mais, estou falando de representação, tá, gente? Que representa mais o vaso, o receptáculo da semente para gerar vida, tá?
Então ela precisava desse falo viril, dessa atividade toda que fosse especificamente de Osíris. Não pode ser de qualquer um, tem que ser de Osíris, que era ele, o deus que ia fazer renascer tudo novamente. Então ela foi, se deitou com Osíris nesse estado e engravidou de Horus, ficando a partir dali responsável por toda a sua proteção, criação, desenvolvimento, educação, até ele se sentir preparado para lutar diretamente com o Deus Sete e tomar o seu trono de volta, ficando ali responsável como Deus da ordem, da família, da organização, da prosperidade. Olha só quanta coisa que tem sobre essa deusa, né? Tem muitas outras histórias, detalhes de sua procura pelo seu marido, histórias de relacionamento com seus irmãos, tudo, mas vamos focar aqui em como trazer esse aspecto, esse arquétipo para a nossa vida, porque é o que mais nos interessa aqui. Então, cada deus tem uma representação, traz um arquétipo que funciona em nós. Esse arquétipo pode funcionar em determinadas fases da nossa vida, em determinados momentos. Então, às vezes pode estar ocorrendo um período que a gente necessita especificamente da força daquela energia daquela deusa, como Ísis, por exemplo. E num outro momento que a gente necessita de uma força de um deus mais feroz, enfim, é outra coisa. Então, por isso, se você estiver num momento agora que você quer uma mudança na sua vida, uma transmutação de polos, de tudo, assim, dentro de você e fora de você, se você quer uma vida nova, se você quer ver a sorte brilhar, o brilho surgir para você, sabe? Se você quer aquilo que você tem por direito, que você quer fazer aquilo que você veio fazer aqui, então a deusa Ísis vem muito a calhar para você se iniciar nesse processo, porque ela é uma grande iniciadora dos mistérios, e a partir do momento que você consegue, que você começa a compreender melhor, a se tornar um verdadeiro aprendiz da vida, as coisas vão clareando e as portas vão se abrindo, assim como os caminhos também. Isso aí não é do dia para a noite, é um processo, mas eu garanto para você que durante todo esse processo vai ser muito mágico. E só o fato de viver essa magia toda já é muito gratificante, já é uma coisa que vai te segurar para sempre, aconteça o que acontecer, você fala, ai, pelo menos eu vivi aquilo ali, olha, tô bem, cumpri, vivi aquilo. Então, tenha certeza disso. Então, traga esse arquétipo para sua vida que você não vai se arrepender. Então, vamos falar sobre as suas características. Ísis usa uma coroa que tem um formato de trono. Isso já nos remete à liderança, né? Traz essa importância da liderança. E o trono, para os antigos egípcios, elas tinham 4 pernas, né? O trono, 4 bases para se estabelecer o equilíbrio, que por sua vez se representava os 4 elementos da natureza: terra, fogo, água e ar. Então, quando você tem esses 4 elementos em equilíbrio, você está no trono. Você está sob a liderança de todos os seus egos, de todos os seus comportamentos, pensamentos, emoções, que mesmo que venha com tudo e você fica às vezes até com aquelas, como se fossem ondas fortes, né, de um mar revolto, mesmo que venha aquilo, você tem seu trono ali e cai, mas se levanta e continua no trono, né? Você não cai mais de verdade mesmo para não se levantar. Pois bem, e ela tinha também grandes asas maravilhosas, como você pode ver aí na imagem, onde ela podia voar alto no céu e enxergar as coisas de uma maneira mais superior, de uma maneira mais grandiosa, não com aquele olhar direto, se identificando com o problema, mas ela olhava as coisas por cima e assim ela conseguia encontrar as soluções e os ingredientes necessários para criar as suas poções mágicas de cura, criar a sua magia para conseguir aquilo que ela almejava, aquilo que o Egito e a sua família, o seu templo precisava. Por ser uma grande deusa do amor, ela também era muito protetora e por isso chamada muito de Mamis, né? A mãe Ísis.
Existem muitas histórias, né, hieroglafadas, nem sei se diz essa palavra, mas estão registradas lá em muitos templos, mortuários inclusive, sobre os templos de Ísis, que era onde as mulheres iam, inclusive até para se preparar para o parto, assim como no templo de Édifo, que é o templo de Horus. Então isso era uma coisa muito habitual, muito comum e que se prolongou ao longo do tempo. Logo, podemos tirar disso aquela companhia de mãe divina, que você entra na iniciação, conhece um monte de deuses lá, mas a presença da mãe divina é crucial para o negócio, para o êxito, para a concretização e para a celebração desse processo todo, dessa iniciação toda. E assim o hierofante conseguir uma boa jornada. Por quê? Porque se você não tiver misericórdia, não se olhar como uma mãe, você pode se perder no caminho e aí tudo vai cair por terra. Fica uma coisa inútil, gente. E vamos combinar uma coisa? Olha, por experiência própria, não adianta nada você chegar lá e falar, olha, eu fiz isso, agora eu não mereço mais nada, sabe? E acabou. Quem sou eu? Gente, nós estamos aqui por um motivo, por uma causa. Uma simples formiguinha tem a sua função. Agora, você imagine nós, tá? Eu posso até ser um pouco prepotente de falar assim, mas é verdade. Imagina nós que questionamos a realidade, que perguntamos sobre vida após morte, que nos interessamos sobre religião, sobre o que tem além do físico. Você imagina nós o que nós podemos fazer e realizar. Então, ser grato por nossa própria existência, por nossas capacidades, por nossos sentidos, é o mínimo que a gente faz todos os dias. Está bem? E se a gente se conectar com essa deusa, a gente vai crescer muito mais e tudo vai ficar muito mais claro e tudo aquilo que a gente vê hoje com tanta dificuldade, a gente vai olhar lá para trás e vai falar, ai, nossa, ai, criancinha. Certo? Então lembre-se disso que eu tô falando, que hoje pode parecer para você impossível e imenso e absurdo, amanhã pode não parecer tão grande assim, tá bom? Pois bem, voltando um pouquinho ainda para a história, lá antigamente, então, quando alguém se iniciava nos mistérios, quando alguém era iniciado nos mistérios, né, aquele que que estava apto para isso, então ele conhecia alguns deuses, passava por alguns desafios, alguns obstáculos, como nós falamos agora há pouco, até se encontrar, finalmente encontrar a deusa Ísis, tão especial, que vai fazer ali uma grande mudança. Ela é como um raio de sol mesmo, como uma flor de lótus renascendo, surgindo ali do limbo, né? Como uma flor de lótus que nasce daquelas águas turvas. Então ela realmente é muito especial. Inclusive havia muitos lótus associados a ela quando ela era representada nas paredes, então tinha aquelas flores de lótus, tudo. E uma pedra também muito especial que representava o nó de Ísis. Esse nó de Ísis significa você realmente se conectar e não se soltar mais dela, né? Então, essa união profunda que não tem separação. Olha, eu tô me conectando aqui, mas agora eu vou voltar, tá? Vou voltar pro plano terreno. Não existe isso. É você se integrar a essa deusa e ficar, tá? Esse nó era representado muito por essa pedra aqui, pela pedra jaspe vermelha, tá vendo? Então esse cristalzinho aqui, esse jaspe vermelho, era usada como amuleto pelos antigos egípcios para estabelecer esse nó indestrutível com a deusa Ísis. E aí que inclusive podemos encontrar uma passagem muito interessante no Livro dos Mortos, que se encontra hoje no museu, falando sobre esse nó e sobre o que ele representa com a deusa Ísis. Dá uma olhadinha. Teyet Ísis, da deusa As-et, tirado do Livro dos Mortos de Nu. Seu sangue é seu, Ísis. Seus poderes da luz são seus, Ísis. Seus poderes da palavra são seus, Ísis.
Amuletos são a proteção deste magnânimo, protegendo contra aquele que inflige o seu ferimento. Palavras faladas sobre um nó teyat de jaspe libado com água de planta, Ankh-M, amarrado em uma fibra de socômoro e colocado no pescoço do falecido, abençoado no dia do seu enterro. Quanto a quem em cujo pescoço estes amuletos são colocados, os poderes de Ísis protegerá seu corpo, de modo que Horus, filho de Ísis, se alegrará com ele quando o ver no mistério. De maneira nenhuma é contra ele. Seu braço é para o céu, seu braço é para a terra. Uma questão correta 1.000.000 de vezes. E agora eu quero que você se lembre da seguinte fórmula que eu vou te mostrar. Uma fórmula de Ísis encontrada no papiro de Ebers, que é muito importante. Se chegar no momento, dentro de tantos monstros e aqueles leões ferozes e bravos ali que você tem que lidar e não está conseguindo, lembre-se dessa fórmula aqui. Fórmula para afastar o mal, pedido para a deusa Ísis, tirado do templo de Ísis, mais precisamente do papiro de Ebers. Ísis, grande maga, podes me apartar de todas as coisas ruins e malignas, das cobranças de um deus ou uma deusa, da mão de um morto ou de um grande oponente, da mesma forma como libertaste o teu filho Horus. Porque se ela fez tudo aquilo que ela fez e conseguiu, gente. Do nada, seu marido tinha morrido, estava tudo acabado, parecia que não tinha esperança. Se ela conseguiu fazer renascer o seu marido e ainda criar o seu órgão sexual, que era o mais importante para ela conseguir procriar, e engravidar do deus Horus, que fez estabelecer a ordem no Egito, então se ela fez tudo isso, imagina o que ela pode fazer por você. No mesmo jeito que ela criou, gerou Horus, ela com certeza vai olhar por você da mesma forma. Basta você trazer a sua energia, fechar os seus olhos, respirar profundamente, mentalizar as asas dessa deusa, seu perfume, seu olhar e se conectar com ela. Deixa ela entrar na sua vida. Pode ter certeza que você vai ganhar muito mais cores com isso tudo. E muita mais realização, vitória, concretização dos seus sonhos. Bem, eu acho que nós falamos muito sobre ela. Estou curiosa agora com uma coisa. Você gostou de saber mais sobre essa deusa? Você já sabia tudo isso que eu falei sobre essa deusa? Faltou eu dizer aqui alguma coisa que seja importante? Coloca aí nos comentários, fala pra mim. Teve alguma experiência com ela? Compartilha comigo, conte o seu relato, que eu vou adorar saber, porque é uma necessidade muito grande a gente compartilhar conhecimento, a gente saber que da experiência do outro e aprender com aquilo também. Então é muito gostoso. Coloca aí nos comentários. E claro, se você também tiver alguma sugestão de alguma outra deusa que você quer que eu fale, coloca também. Pode ser deusa, pode ser deus também, tá? Sem preconceitos, né, com os homens aí nessa história, com os deuses masculinos, sem preconceito nenhum. Eu adoro, né? Tem muitos deuses maravilhosos que marcaram minha vida e eu vou adorar compartilhar com vocês sobre isso também. E agora, falando sobre o próximo vídeo, onde nós vamos fazer uma sequência, não esqueça de ativar o sininho de notificação para você ser avisado quando esse vídeo for ao ar. E essa sequência que eu vou passar foi uma inspiração, foi algo que surgiu em mim no período que eu estava muito assim, 24 horas por dia conectada com essa deusa e eu não fazia outra coisa, entendeu? Eu estava vivendo uma experiência mediúnica, eu estava vivendo uma experiência
espiritual mesmo, muito especial com essa deusa. E essa dança surgiu muito espontânea, parecia que não era nem eu que eu estava fazendo, que não era intencional, era como se eu realmente estivesse sendo conduzida àqueles movimentos. Então no próximo vídeo eu vou passar essa sequência para você. Ela é bem simples, é básica, mas é muito, 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 muito mágica, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, não esqueça de deixar seu like. Um super beijo e te vejo na próxima aula.